Então, pessoal, vou falar um pouquinho sobre o código sequencial, tá? E aí, novamente, vamos utilizar o multiplexador como exemplo. Então, nós temos aí na tela o multiplexador, né, 4 para 1. Então, nós declaramos aqui a biblioteca, né? E aqui nós temos a entidade, tá? Então, temos 4 entradas, A1, A2, A3, A4. Essas entradas são do tipo Standard Logic Vector e são com 3 elementos, do 2 ao 0. Tá? Essas são minhas entradas de dados. Eu tenho uma entrada de seleção, né? Que também é do tipo Standard Logic Vector, mas só tem 2 elementos, do 1 ao 0. E eu tenho uma saída B, né? Que é do tipo Standard Logic Vector, com 3 elementos, do 2 ao 0. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai implementar esse multiplexador utilizando primeiro o if, né? A estrutura if, condicional, e a estrutura case, né? Para múltiplas condições. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui minha arquitetura, RTL, de MUX 4, e ela começa, certo? Então, eu tenho aqui, né, um processo que chama de PMUX. Então, o que é um processo? O processo é um subcomponente dentro de uma arquitetura na qual você vai descrever o comportamento dele através de uma sequência de instruções. Então, o processo, em VHDL, ele é sequencial. E o processo ele tem alguns elementos que são importantes que nós saibamos, tá? Então, primeiro, eu posso colocar uma label, isso aqui é um rótulo, né, uma label, né, para poder deixar um nome para o meu processo, para ficar mais legível o código, tá? E aí eu declaro o processo, e aqui, ó, muita gente acha que isso aqui seria uma lista de argumentos, mas não é uma lista de argumento. Isso é uma lista de sensibilidade. Esses são os sinais de entrada que, quando eles passam por alguma mudança, ocorre alguma mudança desses valores, o processo é executado. E aí, inicia o meu processo, e aqui eu vou utilizar o if, else, if. Então, basicamente, eu vou implementar o MUX, né, nessa estrutura condicional de se e se não, né? Então, como é que funciona? Ele começa aqui, ó, se a minha entrada S, que é a minha entrada de seleção do MUX, for 0, 0, aí vocês prestem atenção, essa entrada é um vetor. Como ela é um vetor, eu vou colocar os valores aqui, ó, entre aspas duplas. Então, a saída M recebe o valor de A1. Se não, eu vou verificar se S é igual a 0, 1. Se for, então, M recebe A2. Se não, eu verifico se a entrada S é igual a 1, 0. Se for, então, M recebe A3. Caso contrário, é o meu último else, né? Eu atribuo A4 a M. E aí eu finalizo o meu if, finalizo o processo, aqui coloquei de novo aqui, ó, o nome da label do processo, e finalizo a minha arquitetura. Então a estrutura if-else, ela permite que a gente faça um condicional com várias condições, né, para eu poder determinar qual é a lógica que eu quero executar aqui no meu circuito, ok? Então, uma outra forma de implementar o mesmo circuito seria utilizar a estrutura case, que é uma estrutura de seleção para múltiplas condições. Então, tanto a biblioteca quanto a entidade são as mesmas, eu mudei só a arquitetura, e aí eu criei também um processo, né, a PMUX, tem aqui a minha lista de sensibilidade, e aqui começa o meu processo. E aqui eu vou usar o case. Então, qual a sintaxe do case? Né? Coloco o case, cell, que vai ser o sinal que eu vou utilizar os valores para determinar as condições que eu quero agir, né? E aí, o que eu faço? Quando cell for 0, 0, aí eu tenho aqui essa flecha no sentido contrário, ó, apontando, ó. O que eu faço? B recebe A1. No caso aqui, B é a minha saída do multiplexador. Quando o cell for 0, 1, aí a flecha para o outro lado apontando, qual é a ação? B recebe A2. Quando for 1, 0, novamente a flecha apontando, B recebe A3. When others, ou seja, quando for outros valores, e aí cell, como é do standard, é um tipo standard logic vector, tem vários outros valores que ele pode assumir, né? Qual é a ação que eu coloco? B recebe A4. End case, finaliza o case, finaliza o processo, finaliza a arquitetura, tá? Os dois códigos são equivalentes, né? Quando eu passasse isso na ferramenta de síntese, o circuito que seria inferido seria o mesmo para os dois, né? Ele ia atribuir o mesmo circuito para esses dois códigos, porque são códigos simples e eles estão realmente fazendo a mesma
a mesma coisa.